Olá, minha gente, como vão vocês? Há bastante tempo que eu já não venho aqui gravar um vídeo, né, falar com todos vocês. E agora eu vou fazer uma modificação, né? Eu vou gravar os vídeos no meu momento de oração. Eu tenho um momento de oração diário, que normalmente eu faço pela manhã ou à noite, conforme o tempo disponível, né? Mas todos os dias, né, sem exceção, eu tenho meu momento para estar falando com Deus. E eu tenho tido assim experiências maravilhosas já há muitos anos, né? Porque eu costumo deixar a janela aberta e o céu à vista, né? Geralmente o céu bem na minha janela. E Deus tem se manifestado de maneira maravilhosa nesses momentos de oração, respondido aos meus questionamentos. Daí eu abro a Bíblia e Deus fala comigo, né? E agora vai falar com vocês também. Eu quero fazer isso junto com vocês, né? Eu não quero fazer os vídeos separado daquilo que eu tenho recebido, que tem sido assim um momento tão maravilhoso para mim, um alimento diário para minha vida, para o meu coração, independente das situações que eu esteja vivendo. Eu quero passar isso para vocês. Então nós estamos começando hoje, né, com esse novo processo, né? Eu procurei encontrar um cantinho aqui no meu quarto, deixei esse espaço aqui livre para poder estar escrevendo os textos bíblicos, né, para vocês. Então vamos começar? A Bíblia está aqui. Eu tenho uma Bíblia já bastante velha, já vou até mostrar para vocês, coitadinha como ela está, de tanto ser manuseada. Glória a Deus por isso, né? Ela é uma Bíblia grande, com letra grande, fácil de ver. Eu normalmente abro uma página ao acaso, oro ao Senhor e abro uma página ao acaso. E é isso eu vou fazer com vocês agora, porque antes, para gravar os vídeos, eu estudava, né, o que eu ia falar, não era assim ao acaso. Mas agora eu gostaria que esse momento fosse assim inteiramente dirigido por Deus. Por Deus. Ele dirigisse o que Ele quer falar para mim e para vocês e dirigisse minhas palavras também para vocês, né? Então, vamos começar? Vamos começar hoje? Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Eu vou fechar a Bíblia, né? Vou abrir ao acaso, vou correr com o dedo e vamos ver o que Deus tem para falar para nós. Agora não é só para mim, é para nós. Vamos lá? Oh, 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 oh. Meu Deus do céu! Vem muito a calhar com aquilo que nós já estamos vivendo, minha gente. Olha, agora eu estou entendendo por que Deus quis que eu modificasse, né? Nossa, olha só. Marcos 13, 3. O princípio das dores. Não é o que nós estamos vivendo, minha gente? Com toda essa guerra que está acontecendo aí, com tudo isso que nós estamos vendo acontecer pelo mundo afora, no nosso Brasil também, algumas coisas bem estranhas acontecendo, né, que ainda está no oculto, eu acho, mas princípio das dores. Nós estamos vivendo realmente esse momento, o princípio das dores. Vamos ler o texto? Vamos ver o que o Senhor está nos orientando, porque Ele tem uma palavra para os seus filhos, Ele tem uma palavra para aqueles que estão interessados em escutar o que Deus tem para nos orientar. Vamos ler? Marcos 13, 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Porque Jesus estava falando aquilo que ia acontecer no futuro, né? E então eles tiveram interesse em saber, puxa, mas quando vai acontecer tudo isso? Quando será? Olha a resposta de Jesus.
Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Isso é para mim, isso é para você. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Me perdoe, pulei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunha. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Minha gente, o meu coração dói ao ler esse texto. Porque logo após a morte de Jesus, realmente, houve todos esses acontecimentos aí, a perseguição aos cristãos, né? Aos discípulos de Jesus, todos morreram de maneira horrorosa, né? Não, ninguém por morte natural, acho que o único que morreu por morte natural foi João, né? Porque ele ficou lá isolado na ilha de Patmos. Mas os outros todos foram sacrificados e muitos cristãos morreram, muitos, né? Porque Cristo não foi aceito naquele tempo. E será que ele está sendo aceito agora? Eu acho que a sua conduta como cristão é que pode dar essa resposta. Dependendo da sua conduta, daquilo que você faz ou deixa de fazer, a gente pode ver se você é de Cristo ou não. Não que a gente já fica perfeito, né? Porque isso não existe, né? Pelo menos por enquanto isso não, ninguém consegue ser perfeito, né? Todos temos nossos erros, nossos defeitos, mas aqueles que se esforçam pelo menos para, né, para ter uma vida reta, íntegra, né? Não envergonhar o Senhor Deus, não envergonhar a Cristo quando você diz que você é cristão, né? Independente de religião, você é cristão, né? Então você não vai envergonhar a Cristo, aquele que morreu por você, morreu pela sua família, pelos seus filhos, seus pais, morreu por toda a humanidade, né? Então a gente procura ter uma conduta razoavelmente reta, né? Nós gostaríamos de não fazer nada errado, mas infelizmente o erro ainda pertence ao ser humano, né? Alguns fazem por maldade, né? Com pleno conhecimento. Esses são os mais pecadores. Outros fazem por ignorância, outros fazem porque naquele momento aconteceu e você não se conteve, né? Mas a maioria daqueles que se dizem cristãos procuram viver uma vida reta. Num mundo que está atualmente completamente deturpado, né? Onde os valores estão completamente invertidos. Então, Jesus está falando há muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás,
aquilo que nós estamos vivendo hoje. E que o mundo já vive há muito tempo, né? Até que melhorou, né? Até que melhorou. Porque se você gostar de história, eu gosto de história, eu gosto muito de história. E começar a ler a história, né, da humanidade, do seu país, você vai ficar assim um pouquinho aberto com o que já aconteceu, né? Com o que já foi feito, os erros cometidos, né? A noção de certo e errado que as pessoas tinham em determinadas épocas. Então, Jesus está falando, gente, de algo que já está acontecendo e prevendo aquilo que vai acontecer muito em breve. E se Jesus falou, vai acontecer. Vai o quê? Porque se levantará nação contra nação. Já está acontecendo isso? Com algumas já, né? Reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. E também fomes. Né? Estas coisas são o princípio das dores. Princípio. Imagina quando a dor chegar realmente, minha gente. Então, o que nos espera, o que espera a humanidade, se não for a interferência do céu, de Deus, é muito ruim. Há uma saída? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A saída, a porta, será sempre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. O que nós precisamos é ter consciência disso. O ser humano, de maneira geral, independente do que ele precisa ter consciência disso, que Jesus é a salvação. Para a vida dele, para o dia a dia e para a vida da humanidade, da família dele e de toda a humanidade, minha gente. Ou nós nos rendemos a Cristo, ou vamos ter que passar por todas essas coisas. Você se rendeu a Cristo, mas toda a sua família não se rendeu, você é separado. Quando começar as dores, as coisas assim que não temos como agir de maneira diferente, nós seremos preservados, sem dúvida nenhuma. Se você é de Jesus, você vai ser guardado, vai ser preservado. Mas aqueles que não são vão passar pelas dores, sim. Vão sim. Tem uma passagem bíblica que inclusive diz que aqueles que são separados pelo Senhor, né, que ficam ao lado do Senhor e procuram ter uma vida reta, serão arrebatados antes dessas dores começarem a acontecer. Essas grandes dores, né? Algumas coisas a gente vai vivenciar, mas serão arrebatados, né? Como será esse arrebatamento? Eu não sei. Mas serão arrebatados, não vão passar pela grande tribulação, que vai ser algo muito triste, né? E já tem acontecido coisas muito tristes, porém a gente tem que agradecer, porque ainda o céu está nos cobrindo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Principalmente nós aqui que estamos no Brasil, né? Eu sou meia suspeita para falar, porque eu sou brasileira assim, né? Da cabeça aos pés, todos os meus fios de cabelos. Não moraria, não viveria em nenhum outro lugar do mundo que não fosse o Brasil. Vou assim passear, visitar, tudo isso. Já tive e tenho todas as oportunidades de viver fora do Brasil. Trabalhei em diversas empresas multinacionais e fui convidada, inclusive, para ir trabalhar fora do Brasil nessas empresas. Nunca aceitei. Minhas amigas ficavam assim horrorizadas, mas nunca me passou pela cabeça viver fora do Brasil. Para mim não existe lugar melhor do mundo do que o nosso Brasil, essa terra maravilhosa. Tenho quase toda a minha família vivendo, morando, trabalhando fora do Brasil.
mas eu continuo aqui. E eu fico falando para eles, principalmente com essa situação que tem agora, venham para cá, venham para o Brasil, não fiquem aí, voltem para cá. Eles dão risada de mim, né? Mas é assim que eu sinto, é assim que eu penso. Essa terra, né, tão grande, tão produtiva, de norte a sul, de leste a oeste, né? Aqui comida tem o ano inteiro, se não tem de um lado, tem do outro, se aqui está dando enchente, no outro está produzindo, se ali teve queimada, lá na outra ponta está tendo outras coisas, entende? Comida aqui não falta, olha a extensão desse Brasil. Bom, mas não vamos falar, porque se eu falar, a coisa vai longe. Essa é uma outra história que fica para uma outra vez. Como dizia aquele programa antigo, né, do meu tempo de criança. Então, minha gente, é isso. O princípio das dores. É um momento agora, gente, se você ainda não leu a Bíblia, não conhece a Bíblia Sagrada, não frequenta uma igreja, não vai aprender sobre Jesus Cristo, sobre as coisas do céu, não vai buscar, se você está passando por momentos difíceis, não vai buscar a solução no céu, com Cristo, vai se render a Cristo, você vai passar por tudo isso, entende? Então, esse é o momento de despertar, de acordar. Se você não acordou ainda, né? Você continua bebendo, fumando, fazendo tudo coisa que é errada, passando por dificuldades difíceis, não tem dinheiro. Olha, todo tipo de situações que o inimigo de Deus faz passar. Quando você vê essas criaturas que vão para as drogas, aí depois vê vivendo como bichos, pior que bichos, né? Hoje em dia um cachorrinho, um gatinho é muito mais bem tratado do que muitos que estão pelas ruas, né? Fazendo coisas erradas, só pensando em dinheiro. Gente, vai ser difícil. Quando a coisa chegar vai ser difícil. Não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória, entende? O momento é agora, é já. Se você conhece alguém que vive assim tão distraído, fale para essa pessoa sobre isso. Mostre esse vídeo para ela, entende? Fale de Deus, fale de Jesus, não perca essas oportunidades, não, entende? Porque o tempo está curto, ok? Vamos orar? Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Primeiro por Senhor ter enviado Seu Filho à Terra para nos deixar todos os ensinamentos. E Ele pagou um alto preço por ensinar aquilo que ia contra todos os interesses mundanos daquela época. Mas Ele nos deixou a mensagem. Ele nos deixou a orientação de o que fazer, como bem viver nesta terra. Já se passaram, Senhor, 2023 anos e nós ainda estamos pelejando, nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos lutando, porque sabemos que temos o Teu inimigo aqui, querendo nos enganar, querendo nos levar. O Senhor tem um inimigo aqui que quer fazer sofrer os Teus filhos, quer tirar os Teus filhos de Ti. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, envia Teus anjos sobre a terra, desperta aqueles que ainda estão dormindo, desfaz toda a maldade, Senhor. Faça-nos seguir pelos Teus caminhos, pelos Teus passos, Jesus. O Senhor já mostrou o caminho. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar junto contigo. Nós temos que aprender o que o Senhor disse, e o que o Senhor disse está aqui na Bíblia Sagrada, nos 4 Evangelhos especialmente. Jesus querido, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Faz cair sobre eles, Senhor, a Tua força, a Tua luz, para que haja uma mudança de vida. Porque um que mude, muitos outros virão atrás daquele. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.
na unidade do teu Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem sobre nós, faz a tua obra sobre a nossa terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce e grandiosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.